Olá, tudo bem? Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua presença e espero que você aproveite bastante esse momento aqui, onde a gente vai falar um pouquinho sobre o Móveis Construção e o novo móvel que está sendo lançado agora. Lembrando que esse webinar ficará gravado, você vai poder acessar a qualquer momento nesse endereço que a gente está deixando aqui na tela para vocês. Vocês podem mandar qualquer dúvida para nós e a gente vai estar disponível para esclarecer qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tenham. Meu nome é Pablo, eu faço parte da equipe de produtos do Móveis Construção e hoje eu vou conversar um pouco com vocês aqui então, sobre o controle de insumos nos canteiros de obra e compartilhar aí esse último lançamento do Móveis Construção. O setor da construção ele vem ganhando inúmeras inovações tecnológicas aí no decorrer do tempo e isso está causando um impacto positivo muito grande para as obras e, consequentemente, o resultado aí das entregas que estão sendo feitas para os clientes finais. Acompanhando esse movimento, o Móveis Construção ele oferece várias soluções, aí, vários módulos, desde a qualidade, projetos, de gestão de documentos, treinamentos, apontamento de produção, segurança, registros, vistoria e entrega de obras e também assistência técnica de empreendimentos. Contando todos, são 10 módulos que são soluções específicas para o canteiro de obras. Então, feitas exclusivamente para o setor da construção. E aí, um dos problemas mais frequentes que a gente percebeu nos nossos clientes é uma dificuldade em reduzir custos com desperdícios de insumos que compõem o patrimônio da empresa. E principalmente aqueles insumos que são da linha leve da construção e que impactam significativamente no orçamento das obras, como máquinas, equipamentos e materiais. Aí, alguns exemplos que a gente poderia comentar com vocês são que rádios comunicadores, bebedouros, catracas. Aí a gente tem ferramentas elétricas que são grandes vilões aí quando a gente fala de custo, que a gente tem as maquitas e serras, marteletes, furadeiras, a gente tem compactadores, betoneiras, E além de ferramentas, equipamentos, nós temos também materiais, que seriam pallets, e kits de customização de unidades. E nos aproximando aí, então, de uma empresa parceira da Teclógica para entender melhor essa questão, quais são as principais dores, quais as principais dificuldades envolvidas nesse processo para controlar esse tipo de insumo. Aí a gente percebeu que todos esses são exemplos de insumos que podem ter um custo total relevante para as obras e que muito facilmente eles podem ser movidos para localidades sem o devido rastreio, Então acontece o quê? Empréstimo, extravio, às vezes o insumo está em manutenção, ou ele quebrou, ou ele foi simplesmente aplicado, Então isso tudo acontece de uma forma que não existe uma comunicação, um registro claro daquele acontecimento. E a gente conseguiu constatar nessa empreitada, junto com essa construtora, que existe uma grande dificuldade em responder uma série de questões relativas a esses insumos. Por exemplo, onde o insumo está? O insumo está na obra? Onde exatamente ele se encontra na obra? Ele está num depósito, num almoxarifado, em uma frente do canteiro, por exemplo? Foi emprestado a alguém, a algum empreiteiro, e foi transferido fisicamente para um outro local. Enfim, ele está em trânsito, está em manutenção, está em trânsito para uma outra obra, por exemplo. E quando ele foi movimentado, essa é uma outra questão. Quando ocorreu a entrada desse insumo, ele foi emprestado, devolvido, quando que isso aconteceu? Outra questão é com quem está. Então ele foi emprestado para alguém, quem emprestou e para quem foi emprestado. E qual o motivo desse empréstimo? Por que isso aconteceu? Não que não teria que ter acontecido, mas que fique claro
quando aconteceu, por que aconteceu, né? Para que exista uma transparência aí dentro da construtora. Então, quantos desses insumos existem, né, nas obras, né, em cada local de estoque, por exemplo, no chipado, no meu depósito, né, na frente do canteiro, né, na frente de obra, onde estão esses e quantos são que estão em cada um desses locais. Né? Também na empresa como um todo, qual é a posição de estoque da empresa como um todo, considerando todas as obras. E aí, nós percebemos um ponto extremamente crítico para obter esse tipo de resposta durante a etapa de desmobilização de uma obra. Então, que é uma etapa de conclusão, no término da obra, é um momento crítico, onde é muito fácil que as coisas simplesmente desapareçam, e isso causa um custo, um transtorno muito grande para a construtora. Então, em vez desses insumos serem realocados para as outras obras, racionalmente rastreados, o que acontece muitas vezes é que simplesmente eles desaparecem, ou eles iam desaparecer não necessariamente no extravio, é algo de má fé. Muitas vezes isso é simplesmente falta de controle. Né? Às vezes um insumo está perdido num depósito, por exemplo, acaba ficando num lugar meio escondido, porque ninguém sabe que ele estava lá. Então, isso acontece com muita frequência e isso é causa de muitos prejuízos para os construtores. Então, existem também aí outros momentos na etapa de uma obra, no decorrer de uma obra, onde, além da desmobilização, onde esse assunto é um assunto muito crítico. Então, não é só na desmobilização, porque, periodicamente, no desenvolvimento das obras, é necessária uma interação aí com o setor de compras e suprimentos, visando o adequado provisionamento do estoque da empresa. Então, para as obras e também com o departamento de suprimentos. Então, isso é um assunto que deve ser tratado com muita frequência ali, pelos construtores, só que existe uma grande dificuldade pela falta de ferramentas e opções para se fazer isso, que realmente resolvam o problema. E aí, por que isso existe ainda? Por que esse tipo de dificuldade ainda existe com tanta coisa, tanta ferramenta, tanto processo que existe hoje em dia? A gente tem planilhas, tem softwares, RPs, a gente tem tem vários tipos de processos diferentes que poderia adotar, mas por que ainda as pessoas não conseguem chegar num ponto ali ótimo de controle desse tipo de insumo? E aí, estudando esse processo, a gente percebeu que existe uma série de deficiências nesses recursos, com softwares e também com processos, e que levam aí a essas dificuldades. Uma das dificuldades é o retrabalho e perda de informações com registro em papel. Isso é notável, assim, não só nesse processo específico de controle de insumos, mas também em vários outros processos dentro da construção. Então, outra questão é que cada obra possui uma versão de uma planilha. Isso é muito comum. Uma obra A possui uma versão, a B controla de um outro jeito, não existe um padrão entre elas, isso acontece tudo de uma forma isolada, e às vezes o mesmo insumo que existe num lugar existe também no outro, só que você não tem uma visão integrada disso para a empresa como um todo. Então, o surgimento de problemas relacionados aí a permissões para definir quem pode movimentar o que também. Essa é uma outra dor que a gente percebeu, né? Porque um engenheiro de uma obra, ou uma pessoa responsável, encarregada lá pela questão do estoque, muitas vezes ela tem que enxergar a obra dele e pode enxergar talvez um conjunto de obras que ele participe, mas não todas as obras da empresa. Isso é uma outra dor que a gente percebeu aí, principalmente com softwares de gestão, que muitas vezes acontece. E além, falando do software de gestão, a gente tem uma complexidade excessiva desses softwares, que muitas vezes eles inviabilizam o uso sério desse tipo de controle. Por que isso acontece? Porque essas aplicações são voltadas predominantemente para o uso em escritórios, né? Ou seja, elas não possuem um design focado em usabilidade móvel, além de apresentar uma curva de aprendizado lento, impactando o tempo de implantação e também de treinamento das pessoas.
E aí, seguindo a ideia dos demais módulos do módulo de construção, decidimos desenvolver um módulo de insumos, focando em implantações rápidas e simplificadas para o cliente, produzindo resultados efetivos desde a primeira semana de uso. Isso é comum a todos os módulos do módulo de construção. O módulo responde questões essenciais aí, levantadas pelas empresas com respeito aos insumos, ou seja, onde estão, quando foram movimentados, com quem estão e quantos existem, né? Mas a questão não é só responder isso, é como é respondido isso, quer dizer, as facilidades que a gente traz para a empresa para ela resolver conseguir dar essas respostas, né? E então ele foi pensado integralmente para garantir agilidade e simplicidade no dia a dia do carteiro. Então, simplicidade é uma palavra forte aqui, uma palavra-chave que foi pensada desde o início do desenvolvimento desse módulo. Então, como é que é feito isso, né? Isso é feito através da identificação dos insumos controlados com etiquetas de códigos QR. Nós temos aqui um exemplo de uma etiqueta, tem tamanhos diferentes dessas etiquetas. São códigos 2D gerados por dentro do módulo de construção. É possível aí trabalhar com esses códigos, por exemplo, se vocês não quiserem, se não for desejado trabalhar com etiquetação via adesiva, né? É possível trabalhar com um anexo de um crachazinho, pode ser até um menorzinho que esse. Você, por exemplo, numa maquita, você pode botar ali diretamente na ferramenta. Tá? Para quê? Para evitar colar isso se for percebido que é muito pequeno ou fica ruim. Tá? É uma solução também que, inclusive, esse parceiro nosso está utilizando dessa forma para alguns equipamentos. Então, outra solução ali que o módulo de insumos traz é o design responsivo. Ele permite o uso tanto em notebooks quanto no computador, tá? E também, além disso, em dispositivos móveis como smartphones e tablets. Então, você não precisa se preocupar com instalações, nada disso. Você pode usar no dispositivo móvel, por exemplo, no smartphone, no tablet, a tela se adequa àquela resolução daquele dispositivo. Você consegue usar normalmente utilizando ali a câmera do dispositivo. No notebook, como é que eu vou usar? Bom, você pode fazer uma busca de insumo direta ou você pode usar a câmera do notebook. É possível também fazer a leitura por ali. Então, sem a necessidade de instalação de um aplicativo. A solução é 100% online. Isso é importante porque impede aquelas inconsciências que a gente comentou, de planilhas, de cada um ter uma visão. Então, se é online, aquilo acontece exatamente naquele momento para todos, né? E uma série de recursos para aumento da produtividade. Como exemplo, a movimentação de lote de insumos. Então, você tem funções onde a pessoa que vai trabalhando no dia a dia consegue fazer operações em lote, né? Por exemplo, fiz uma movimentação, quero fazer exatamente a mesma movimentação agora. Eu não preciso digitar um insumo de novo, não preciso ficar selecionando o local de estoque, para onde vai. Simplesmente eu pego aqui e copio para uma nova. Então, a gente tem vários recursos desse tipo para facilitar justamente o dia a dia. E aí, além disso, a solução provê diversos relatórios para análise dos dados. Aí a gente está falando aqui de movimentações de estoque realizadas no período. Então, para uma análise, para fazer para ter um olhar mais analítico, vamos identificar, por exemplo, quando aconteceu algum problema, algum desvio, quem fez, quando fez. Então, a gente tem, como se fosse um extrato mesmo, você vai conseguir olhar e perceber cada detalhe das movimentações que foram feitas. Nós temos também aí a posição de estoque resumida, né, por cada local. Então, você quer fazer um inventário, quer saber como é que está a obra, onde estão os insumos em cada obra, e também a empresa como um todo, né? É possível trabalhar com esse relatório. Além disso, a gente trabalha com os gráficos dinâmicos. Gráficos dinâmicos, eles são baseados numa exportação Excel de todas as movimentações, e aí vocês conseguem montar. É possível montar gráficos diversos aí para fazer análises históricas da variação de um insumo, por exemplo, da quantidade dele em obras, locais de estoque. E como que isso acontece, então, na prática? Assim, se a gente for pensar isso como um processo, como é que acontece, né? Se é tão simples de usar essa questão do QR Code, essa coisa toda, como é que isso acontece? Como é que eu viabilizo isso, né?
A solução módulos de construção, a solução então, não tem custo nenhum de implantação, no sentido de instalação, né, do sistema localmente, de infraestrutura, isso tudo é por conta do módulo de construção. E aí, o que tem que ser feito? Basicamente, você trabalha com um cadastro de uma obra, os locais de estoque dessa obra, ou seja, quais daqueles locais que existem na obra que vão ser os meus locais de estoque, que vão estar alocados os meus insumos, né? A liberação de permissões aí para os usuários, para cada uma dessas obras, então, quem pode ver o quê, né? Quem pode movimentar em qual obra, né? E o cadastro de insumos ali com a geração dos códigos QR. Então é possível organizar os insumos em grupos, uma estrutura de hierarquia, categorizar esses insumos, especificar as unidades, aí é possível gerar esses códigos que eu estava comentando com vocês. E essa geração, ela pode ser feita de uma forma interessante, assim, uma forma que a gente buscou inovar aqui, justamente para destravar o processo das empresas, que a gente percebeu que era um ponto negativo se a gente tivesse, por exemplo, provisionar um volume muito grande de etiquetas. Por exemplo, eu tenho um insumo que é uma maquita. Aí eu quero, vou dar uma entrada nessa maquita dentro do módulo de construção. Agora imagina que essa maquita eu preciso de etiquetar ela, certo? Na verdade eu posso etiquetar, a questão de etiqueta é sempre opcional, mas é legal porque vai dar uma produtividade mesmo ali na ponta, né? Mas imagina que eu tenho que etiquetar. Agora, imagina se eu tivesse que provisionar todas as etiquetas de acordo com as quantidades dessa maquita que eu tenho. Significa que eu vou fazer uma contagem de todo o meu inventário e todas as etiquetas, se eu fizesse, por exemplo, chegou uma nova, eu teria que mandar imprimir uma nova. Eu teria que, fazer esse processo todo sob demanda sempre que acontecesse qualquer tipo de entrada de um novo insumo desse tipo. Né? E aí, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso com códigos QR avulso. Né? Esses códigos, é possível gerar esses códigos, gerando, por exemplo, centenas, milhares desses códigos. Eles podem ficar distribuídos nas obras. E aí é possível colar esses códigos nos insumos, né? E fazer um vínculo diretamente ali no dispositivo móvel do insumo com aquele código. Então, o mesmo insumo vai poder ter vários códigos vinculados. E aí é possível fazer a leitura desse insumo depois através daquele código. Então você não tem esse problema de ter que ficar provisionando isso, e isso acontece já diretamente no momento da operação. Esse é um ganho. Então isso aí é possível gerar esses códigos para a impressora na própria construtora, ou se vocês forem trabalhar também com um fornecedor de impressão, para, por exemplo, gerar etiquetas adesivas, é possível também já mandar um relatório PDF com as marcações de corte para esse fornecedor, simplificando todo o processo. Então, além disso aí, a gente tem trabalho com 3 tipos de movimentações. Se a gente for resumir como é que acontece a movimentação, na verdade não é nem resumir, que é realmente simples, tá? A gente trabalha com entradas, transferências e baixas. Tá? De uma forma bem simples. Tá? A entrada é o quê? Imagina que nós não temos um novo insumo na obra. Então a gente quer registrar ele dentro da obra, dentro da empresa, como todo. Se não existe ainda, é feito a entrada. Então, para isso é feito através de uma leitura de código QR. Você pode usar o código para identificar rapidamente esse insumo, já fazer o vínculo ali na hora, se ainda não existir. E essa leitura pode ser feita em lote para vários insumos, e é feita, como eu tinha comentado, sem necessidade de instalação de nenhum aplicativo, então direto no navegador. Então isso também é, inclusive, entre dispositivos móveis, a gente for falar em Apple, né, em iPhone, também funciona em dispositivo diverso. Então, eventualmente, se for usar o dispositivo do colaborador, tem um acesso direto à internet, sem problema nenhum. A leitura do código aí, então, ela pode ser usada para seleção do insumo, seleção de um local também, então o local de estoque pode ter um código também. Às vezes isso facilita a operação, por exemplo, para quem fica no almoxarifado, e são sempre aqueles mesmos locais, a gente já vai lá e bipa o local para poder selecionar isso, sem precisar ficar digitando. Então, a seleção do colaborador também pode acontecer dessa forma, porque a gente temos no módulo de construção os crachás, né, que é possível imprimir os códigos QR dos colaboradores, pode colocar isso no capacete do colaborador também. A gente já usa, inclusive, esse código QR aí em outros módulos do módulo de construção, como de registro, de segurança também, e funciona muito bem.
o vínculo dos códigos aí pode ser feito em lote, como eu tinha comentado, tá? Então, a outra tipo de movimentação que tem é a transferência. A transferência nada mais é do que pegar um insumo de um local de estoque e transferir para um outro local, tá? Isso pode ser internamente dentro de uma obra ou pode ser entre obras, né? Posso fazer essa movimentação. Pode ser feito também no sentido de enviar esse insumo para uma situação, né, para um status de trânsito, né, como se estivesse identificando que esse insumo está em trânsito, sentindo que ele está sendo transferido para uma outra obra ou para um depósito, por exemplo. E a diferença é que na transferência nós temos aí a validação de saldo, né, para quê? Para justamente garantir a integridade, garantir que vai existir saldo suficiente para realizar aquela operação. Isso é importante porque para não ter nenhum tipo de mal-entendido, né? Então, antes do sistema acusar que existe algum problema, não existe saldo suficiente aqui para você poder efetivar essa transação. Aí a pessoa corre atrás e vê por que aquilo acabou acontecendo, foi falta de um registro, né? Deram uma entrada, que chegou na obra e alguém deu uma entrada, como é que aconteceu isso? Do que efetivamente deixar isso passar, né? Ter um estoque furado, um estoque negativo. É possível aí atribuir o responsável pela transferência. Então você pode, por exemplo, falar assim que eu estou transferindo, na verdade, em vez de ser para um local de estoque físico, eu estou transferindo para um fornecedor meu, por exemplo, que vai estar numa frente de trabalho lá usando o meu insumo, né? Às vezes é como se fosse um empréstimo, é um empréstimo mesmo, porque vai ter que devolver isso depois, e aí isso fica também rastreado e que é uma dor que a gente identificou também que existe. É possível fazer essa atribuição. A outro tipo de movimentação, então a gente falou de entrada, transferência, seria a baixa. A baixa nada mais é do que a saída de um insumo de um determinado local de estoque da obra. Ela vai sair, ela não vai para um outro local, simplesmente vai ser um indicativo de que aquele insumo está saindo, ou já saiu, aí seria um registro retroativo. Isso é feito também através da leitura de códigos e existe aí a validação do saldo não lido para a efetivação da baixa. Então tem que existir saldo suficiente. É possível justificar também essa baixa. Por que isso é importante? Porque você consegue ter uma visão depois, até entre obras, de quais são os motivos, né? Por que está acontecendo as baixas, né? Porque tem baixas que são legítimas do ponto de vista de que o estoque realmente deveria ser consumido, mas tem baixas também que às vezes de algum tipo de processo vai ter que ser ajustado na empresa. Então, você pode ter uma aplicação de material ou você pode ter um extravio, por exemplo. Então, são coisas diferentes e é importante categorizar isso e justificar adequadamente. E aí, outra funcionalidade ali, então a gente falou dos 3 tipos, tá? Que eu falei que são bem simples, mas é puramente isso. Logo já vou demonstrar para vocês aqui também como é que funcionam as habilidades, vocês perceberem como que é bem tranquilo, tá? E aí nós temos os relatórios de análise de resultados. Tá? E aí durante as obras, o Modus Construção, então ele gera uma série de relatórios contendo a posição de estoque desses insumos, além de estratificar detalhes, movimentações para investigação de ocorrências específicas. Tá? Então é possível, por exemplo, na desmobilização de uma obra, é possível gerar um inventário de equipamentos devolvidos, onde você vai conseguir redistribuir isso para as obras. Né? Você vai saber onde exatamente estão aqueles equipamentos e vai conseguir redistribuir isso, evitando o desperdício ali de equipamento em equipamento se somar, dá um custo muito elevado, um prejuízo, na verdade. Então agora vamos demonstrar aqui para vocês o uso da solução, utilizando o celular e utilizando também o notebook para vocês perceberem como é tranquilo de fazer esse uso. Tá? Vamos focar aí nessas funcionalidades que eu tinha comentado, que é a entrada, a transferência e a baixa. Tá? Então aqui eu estou acessando o módulo. Então percebam que é muito simples, é só eu clicar aqui. Diretamente é possível até incluir esse atalho na área de trabalho, que eu consigo acessar diretamente a aplicação, tá? Como se ele fosse um aplicativo, só que parece um aplicativo, mas não é, tá? Mas
para o usuário ali, é como se fosse um aplicativo, só que você não precisa instalar ele, olha só. Então, estou fazendo aqui a entrada de um determinado insumo. O primeiro passo para fazer a entrada é eu selecionar para onde, né? Então, para onde que eu estou fazendo essa entrada, né? Em qual destino, né? E aí, para isso, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer a leitura dos códigos QR, que é aquela leitura que eu comentei com vocês, que é possível também para os locais de estoque. Não necessariamente vai ser só uma questão dos insumos, né? Então aqui ele abre a câmera do dispositivo, eu venho aqui e simplesmente apresento o código, ele já faz a seleção do local de estoque para mim. Então esses locais, imagina que eles podem estar colados na parede, por exemplo, de uma pessoa ali que sempre trabalha com as movimentações, onde o pessoal vai lá no depósito ou no checkout, pode estar ali colado, vai facilitar bastante a operação dessa pessoa. Então, outra coisa que eu posso já fazer aqui, então, é incluir o insumo, tá? Basicamente, o insumo, eu venho aqui, abro o leitor também, identifico já o insumo, ele já sugere para mim que a quantidade que eu estou entrando é 1. Eu posso aumentar essa quantidade. Então, por exemplo, vou botar aqui uma quantidade maior. E aí ele já vai falando que no destino aquela quantidade vai ficar igual a esse totalizador que ele está mostrando ali embaixo. Se tivesse já alguma coisa, como já tem alguma coisa, ele vai incrementando essa quantidade. Então você vai ver na posição real que vai ficar depois que eu fizer essa movimentação de entrada. A pessoa já tem aqui uma ideia de que, poxa, se tem alguma coisa de errado aqui, por exemplo, eu estou dando uma entrada de X e eu estou vendo que, na verdade, o sistema está falando aí que tem X mais X já de estoque, né, com base nessa entrada que eu estou dando. E eu estou olhando que fisicamente isso não existe, quer dizer, você já tem um insight aqui de que existe alguma coisa de errado. E você pode correr atrás para ver o que pode ter acontecido. Então é importante dar essa posição aqui. Ó, eu fiz a confirmação e já abriu para mim o leitor de novo, porque ele vai permitir que eu inclua em lote aqui vários insumos, né? Posso aqui já incluir um próximo e assim sucessivamente. Ele vai aparecendo nessa lista para nós. E a partir desse momento eu posso aí simplesmente efetivar a minha operação. Tá? Então, simples assim, eu dei a entrada nesses insumos, nesse local que eu comentei. Muito tranquilo, né? Então, outro tipo de operação que nós temos ali é a transferência. Vou fazer uma transferência, mas basicamente ela é a mesma coisa que eu comentei agora, só que a gente tem origem e destino. Então, além do destino, eu tenho também a origem, de onde está saindo para onde está indo. Então, eu venho e seleciono os dois locais e depois eu simplesmente identifico quais são os insumos dessa movimentação, ou seja, o que eu estou transferindo, de onde para onde já especifiquei. Se eu quiser alternar entre os locais, é possível apertar o botão ali à esquerda, azul, e aí eu posso adicionar esses insumos. Aí uma coisa que tem também lá na entrada, e é interessante vocês perceberem aqui como é que funciona, é o que eu vínculo dos códigos do insumo, é aquilo que eu comentei. Você pode ter vários códigos já impressos, e aí você quer já vincular isso ao insumo. Imagina que o insumo está aqui, mas ele não está etiquetado ainda. Então eu venho aqui, seleciono essa opção, abro a lista de valores, posso selecionar o insumo, e aí ele abre para mim a telinha para ele fazendo os vínculos. Então imagina que já posso ir vinculando em lote vários códigos a esse insumo, tá? E a partir desse momento eu posso utilizar para leitura. Aí agora eu vou adicionar de fato esse insumo. E ele vai mostrar aqui para mim, já na tela, como é que está a posição na origem e no destino. Então aqui ele está falando para mim que na origem vai ficar uma quantidade e no destino vai ficar uma outra quantidade após a minha inclusão. Tá bom? Feito isso aqui, eu confirmo. Posso fazer isso para vários outros insumos, então posso já fazer. Imagina aqui como se fosse um caixa de supermercado. Vamos passar vários produtos, né? Tipo isso. Vamos passar incluindo vários insumos, depois eu confirmo aí que seria de fato a conclusão dessa movimentação aí, que vai gerar uma para cada um desses insumos que eu fui adicionando. Beleza? Então, bem tranquilo. A parte da baixa,
Vou mostrar rapidamente aqui, já indo direto ao ponto da justificativa ali. Vou adicionar um insumo. Selecionar só o local aqui. Então, selecionando um insumo, primeiro local, agora eu vou adicionar um insumo. Aí vocês podem ver que tem um motivo da baixa, é um motivo pré-cadastrado, aí a construtora pode cadastrar, fazer esse cadastro de acordo com o que ela acha que é melhor. E aí pode atribuir um responsável. Lá na transferência também tem um responsável, tá? É possível atribuir um responsável, por exemplo, para você falar que quem é a pessoa que informou que essa baixa aconteceu, ou a pessoa que estava de corte desse determinado insumo quando a baixa aconteceu, era essa pessoa. E aqui nós confirmamos então aí a operação. Bem tranquilo, né? Isso tudo que eu fiz aqui é possível fazer através do notebook. Tá? Então você pode acessar o mesmo endereço. Tá? A partir desse acesso, você consegue também abrir o leitor utilizando a câmera do notebook. E através desse leitor, você consegue ali incluir um determinado insumo a partir da câmera do notebook. Então você pode ter, se você tiver uma webcam, por exemplo, no PC, vai funcionar do mesmo jeito. Ou uma webcam no notebook, vamos dizer que o notebook está com a câmera estragada, pode também conectar uma webcam no PC que vai funcionar a leitura da mesma forma, conforme eu estou demonstrando aqui agora. Viu como é que é fácil? Aí é tranquilo, tá, gente? Vocês perceberam que é muito fácil trabalhar com as movimentações. Isso é bem focado, tá? O modo de insumos está muito focado nessas operações do cotidiano, do dia a dia, para a pessoa não perder realmente, porque é difícil, eu vou ter que voltar lá no escritório, eu vou ter que apontar, vou anotar em algum lugar para depois registrar. Não tem, assim, no momento a pessoa já pega ali o celular na hora e já faz, tá? Então a gente está falando de algo aqui que é realmente que vem focado na redução de custo, tá? Desses insumos que são insumos que são uma dor muito, muito grande para as empresas e é algo bem simples para resolver essa questão. Então, eu deixo aqui o nosso e-mail para contato, tá? Vocês estão vendo aqui embaixo. Vocês mandem aí seus questionamentos ou interesse aí de levar essa solução para a sua empresa. Tá? Para saber mais sobre outros módulos do Módulos Construção, entre em contato conosco, nós estamos em todas as redes sociais e através desse e-mail também vocês conseguem estabelecer aí uma ponte conosco para a gente conseguir falar um pouco melhor com vocês aí e a gente chegar a entender até um pouco mais perto como é que é a necessidade, como é que funciona aí dentro da empresa de vocês, tá bom? Então, obrigado pelo tempo e a gente se vê. Até a próxima.